Bom, pessoal, leitura obrigatória para começar a estudar sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. Será que estamos perto do fim ou não? Então nós temos o Guia para Iniciantes do Preterismo, por Gary DeMar. É um e-book gratuito e eu colocarei na descrição. E vamos lá. Esse trabalho do César, ele fez esse guia e ele recomenda esse guia como realmente uma introdução para o site. É um guia pequeno, de 20 páginas, e aqui eu estou com o guia aberto e vou colocar o link para vocês. E esse trabalho, ele foi desenvolvido realmente para iniciantes. Tem muito material no site, mas esse material exclusivamente é um trabalho para iniciante. A primeira pergunta que ele destaca é: o que é profecia? E aqui eu vou fazendo minhas aplicações, eu vou fazendo minhas paráfrases e minhas aplicações. O que é profecia? Muita gente pensa que profecia é como alguma profetisa ou algum profeta, ele entra num tipo de transe e ele tem visões e ele vê ele visualiza o que vai acontecer no futuro, e muitos se dizem profetas, muitos se dizem que fazem profecias, palavras proféticas e tudo mais. Não estamos aqui como céticos, não somos ateus. Nós temos que discernir o que é realmente profecia e o que não é profecia. Esse é o nosso objetivo. E no guia ele diz que profecia, há vários conceitos sobre profecia. Profecia no Antigo Testamento, profecia no Novo Testamento, profecia sobre futuro, profecia sobre algo que vai acontecer em breve, ou daqui a séculos, ou daqui a milênios. Nós temos relatos de profecias messiânicas em Isaías, que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, dava relatos, detalhes de profecias voltadas para Cristo. Nós entendemos, principalmente nos últimos capítulos de Isaías, as profecias messiânicas, que ele dá detalhes sobre Cristo. Há profecias de Cristo sobre seu nascimento, sobre o local do seu nascimento, sobre o seu ministério, enfim. Profecias são relatos que alguém profere relacionado ao futuro. Isso é um termo, isso é uma definição sobre profecia. Mas também temos, a partir do momento que eu leio a palavra, e a palavra é uma palavra profética, a partir do momento que o pastor ou alguém está lendo a palavra, essa palavra também tem essa função de ser uma profecia. E há outras, mas basicamente esse é o assunto da escatologia. A profecia é algo sobre o futuro. A profecia bíblica é sobre o que Deus diz o que vai acontecer no futuro. Há muitas profecias na Bíblia que já foram cumpridas. Isso é importante também de enfatizar. Há muitas profecias na Bíblia que já foram cumpridas. Há profecias que ainda serão cumpridas. Exemplo, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi anunciada, foi profetizada, mas ainda não foi consumada, não foi concluída a sua volta. Isso é unânime nas linhas escatológicas. A partir do momento que a gente começa a entender o que é profecia e as profecias que se cumprem e as profecias que irão se cumprir, o primeiro passo é confiarmos na palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela diz algo e algo acontece ou já aconteceu, isso reforça a nossa crença na confiança em sua palavra. A palavra profecia, ela é explicada também no guia do Gary DeMar como um verbo, o verbo profetizar. E ao profeta é dado o ato de profetizar
o que acontecerá no futuro. Esse é o primeiro entendimento, essa é a primeira semente para entender o que é escatologia. É partir do ponto 0 ou do ponto 1, o que é profecia. Profecia é o ato de profetizar algo que acontecerá no futuro. Se algo foi profetizado no passado e já aconteceu também no passado, se fizermos uma linha do tempo, se a profecia foi dada nos 500 anos antes de Cristo e a profecia aconteceu no ano 50, 60, 70 depois de Cristo, para nós que estamos aqui no século 21, para nós é passado o ano 50 depois de Cristo. E para nós também é passado o ano 500 antes de Cristo. Mas a profecia que foi proclamada, que foi profetizada 500 anos antes de Cristo e foi cumprida 50 anos depois de Cristo, para eles era futuro e para nós é passado. Basicamente, a profecia sempre se direciona ao futuro, mas as profecias já cumpridas, elas pertencem ao passado. Nós temos que entender várias profecias aqui no guia. Vou colocar o link aqui na descrição. Nós temos profecias sobre o local do nascimento de Cristo, já aconteceu. Sobre o tempo do seu nascimento, está lá em Daniel capítulo 9. Os irmãos e as irmãs podem conferir na apostila gratuita, um e-book gratuito. O local do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que seria em Belém, está lá em Miqueias capítulo 5, Mateus capítulo 2 e Lucas capítulo 2. Nós temos o modo, também foi revelado o modo como Cristo nasceria, nascido de uma virgem, Isaías capítulo 7, Lucas capítulo 1. Falou até detalhes do acontecimento da traição de Judas com relação a Cristo, muitos anos, séculos antes de Cristo. Há relatos, há profecias sobre sua morte no Salmo 22. O Salmo 34 falou até detalhes da crucificação. Zacarias capítulo 13 falou sobre que muitos seguidores iriam abandonar o Senhor. Isaías 53, ele se refere até o lugar do sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui no Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, principalmente voltadas para Cristo, profecias que se cumpriram. E outras nós podemos dizer que ainda se cumprirão. Mas é muito importante, nesse vídeo introdutório sobre o guia, saber que o ponto 0, o ponto 1 é entender o que é profecia. E aqui o guia, ele faz um breve comentário dizendo que a chance de qualquer pessoa ter cumprido 8 profecias, por exemplo, vamos imaginar, calcular uma hipótese que há 10 profecias claras sobre o Messias no futuro que já foi cumprido, quando Cristo nasceu, desenvolveu seu ministério e passou pela crucificação. Essas profecias antigas, vamos imaginar que de 10 profecias, todas 10 se cumprissem literalmente como está relatado no Antigo Testamento. Humanamente pensando, alguém que escreveria isso em um livro antigo, no caso, as Escrituras, alguém que escrevesse um relato detalhado sobre a crucificação, sobre o local do nascimento, sobre vários eventos relacionados à vida de Cristo,
e acertasse todos os eventos, isso seria mais ou menos como um número infinito de chances, como se uma em 100 quadrilhões para acertar. Se alguém fizesse uma profecia para acertar uma série de eventos futuros, a chance seria maior. Mas nós temos muitas profecias e muitas dessas profecias nós temos relatos, nós fazemos ponte com o ministério de Cristo, toda a sua história no Novo Testamento, e tudo se harmoniza. É o que podemos chamar de harmonia e unidade das Escrituras. E essa unidade, dando exemplos de local onde Jesus ia nascer, onde ele ia morrer, onde ele ia ser sepultado, isso são profecias que fazem com que a gente confie mais nas Escrituras. A partir do momento que já temos esse princípio de sabermos que profecias do Antigo Testamento foram cumpridas em perfeição no Novo Testamento, nós podemos seguir esse mesmo caminho de Bíblia, de Escritura, e observar e fazer busca das profecias para o futuro ou que já aconteceram. Porque a gente tem esse discernimento. Profecias que já aconteceram e profecias para o futuro. Esse aqui é o fechamento desse vídeo introdutório sobre o guia, e que a gente tem que ter essa percepção de que se profecias foram escritas, foram registradas nas Escrituras e nós temos o seu cumprimento, as profecias que ainda não foram cumpridas nós devemos examinar com muita cautela. E por isso que a recomendação do guia é que toda a nossa pesquisa seja dirigida escritura com escritura, comparar escritura com escritura e não comparar escritura com especulações futuras, ou escritura com manchetes de jornais, ou escritura com situações circunstanciais. Não é isso, é escritura com escritura. Essa é a nossa tarefa, isso é o que tentaremos fazer nos próximos vídeos. Até lá, pessoal!